Boa noite a todos. Sejam sempre muito bem-vindos na nossa casa. E os que nos vão assistir pelas redes sociais, né? Também sejam bem-vindos, seja o horário que for. Ou bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, também sempre bem-vindos. Vamos então pedindo, né, a Jesus que nos envolva nesta noite, né, numa vibração de estudo, de amizade, para que nós possamos entender cada vez mais sobre essa doutrina e levar para a nossa vida diária, nesta encarnação. Nada de ficar adiando, né? Então, para que possamos nos conectar com esse ambiente harmonizando para a palestra que vem em seguida, vamos fazer a nossa prece inicial. Então, fechando os olhos, acalmando a mente, sentando confortavelmente. Vamos nos sentindo neste ambiente, preparado e protegido pelos guias benfeitores que nos acompanham em todas as atividades desta casa. Pai amado, abençoa a nossa noite, nos encorajando a seguir em nossa caminhada terrena, que sejamos capazes de carregar as responsabilidades assumidas, confiando sempre no seu amparo, que auxilia e nunca nos abandona. Obrigada, Jesus, por tua presença constante junto de nós, que as lições aprendidas até então sejam do nosso entendimento e que em cada decisão que tivermos que tomar, o amor, a caridade, a humildade e o perdão sejam sentimentos presentes para com todos os nossos irmãos. Pedimos também que derrame suas bênçãos em nossos irmãos cujos nomes estão nas caixas de vibração e de tratamento à distância. Que a tua luz se espalhe por todos nós, nos fortalecendo e curando os nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. O assunto que eu trouxe hoje fala sobre ciclos. E este assunto, ele aborda informações muito ricas, né? Informações que a gente traz para a nossa vida com muita seriedade. Tudo no universo é regido por ciclos que marcam a nossa vida. O dia e a noite, o movimento da Terra, as fases da Lua, as estações do ano, tudo isso vem junto, né? Marcando a nossa vida. E estamos todos inseridos em ciclos que a própria natureza nos apresenta. Isso trazendo, né, a ideia de um todo para a nossa vida. A gente costuma dizer do macro para o micro, né? Do maior para o menor. Mas tudo é conectado, tudo isso está interligado com a nossa trajetória, com a nossa vida. Um exemplo de ciclo que nós podemos trazer para a nossa vida são as estações do ano. É o que está mais evidente para fazermos esse paralelo. Começando, toda vez que a gente fala em estações do ano, começamos pela primavera, né? Primavera, verão, outono e inverno. Por quê? Tudo isso tem a ver com a nossa vida. Primavera é aquele momento em que a gente floresce, em que tudo está repleto de sonhos, tudo é colorido. É os nossos 15 anos, até os 18 mais ou menos, a gente costuma dizer, eu tenho 15 primaveras, eu tenho 16 primaveras. Depois a coisa vai mudando de figura, né? Então a primavera é isso, ela é viço, ela é vida, ela é beleza. E dos 15 aos 18, nós estamos no auge, né, dos nossos hormônios.
vendendo saúde, vendendo alegria. Assim é a comparação da primavera com a nossa vida. Passando a primavera vem o verão. O verão significa maturidade. Então aí nós já vamos, para um outro patamar nesse paralelo. A maturidade. A maturidade nos traz muita consciência do que precisa continuar e do que precisa parar, do que precisa banir da nossa vida, do que nós precisamos desapegar. E depois desse verão que vem o outono, e é realmente a estação do desapego. Porque na natureza o que se processa no outono? As flores vão murchando, vão secando, as folhas das árvores vão soltando, porque esse ciclo está terminando, para que chegue o inverno. E o inverno da nossa vida, qual seria? É a nossa velhice. É o tempo de recolhimento. É considerado os tempos difíceis. Pode ser mais difícil, pode ser mais brando, dependendo de como a gente encara a velhice, de como a gente se prepara para essa velhice. Então, o inverno é o tempo de recolhimento. O outono é o desapego. Eu deixo ir, deixo as folhas irem, deixo as flores secarem. Que é esse momento que a gente precisa determinar na nossa vida o que nós não queremos mais. Então essa ligação é muito real. Precisamos prestar sempre atenção nisso. Uma vez eu estive na médica fazendo o meu check-up e eu comentei com ela: doutora, eu preciso de uma vitamina porque meu cabelo cai demais. Ela olhou para mim e falou assim: que estação nós estamos? Eu falei: outono. Então, no outono o cabelo cai mais ainda do que nas outras estações. E isso é natural, isso é normal. Eu comecei a prestar atenção nisso e realmente. Não tem uma época do ano que a gente fala: vou ficar careca. Pode crer que é o outono. É o tempo do desapego. Como caem as folhas das árvores, os nossos cabelos também caem mais. Podem prestar atenção. Então, tudo isso tem ligação, sim, tem muito a ver com a nossa vida e com os nossos ciclos, Então, é isso, a vida, ela é cíclica, ela não é linear. Então, essa mudança, ela não acontece do dia para a noite, nem com hora marcada. Ela acontece em movimentos calmos. Então, nós passamos de uma estação para outra, durante 3 meses, aquilo vai acontecendo calmamente. E na nossa vida é assim também. Quando nós precisamos tomar decisões que um ciclo não faz mais sentido, não é do dia para a noite. Vem amadurecendo na nossa mente, no nosso coração, o que não faz mais sentido. E aí é que vem o desapego. Nós precisamos pensar que precisamos de novas oportunidades. O que nós não podemos é estagnar, é parar. Como a natureza está sempre se renovando, nós também precisamos estar sempre nos renovando. Em projetos novos, em metas novas e nunca parar. Então, o que se processa na Terra, se processa em nós. Nós estamos inseridos, nós fazemos parte de tudo isso. Então, nós vamos falar um pouquinho dos ciclos que regem a vida humana, a nossa vida, durante a encarnação. Enquanto nós estamos aqui na matéria. E nós sabemos que como espíritos eternos, que somos, precisamos ficar atentos quando surge a necessidade da mudança. Eu vou fazer a leitura de um texto que eu trouxe sobre ciclos da nossa vida. A vida é feita de ciclos que nascem, atingem o seu propósito e precisam ser encerrados, para que outros possam surgir, permitindo crescimento e evolução contínua. Encerrar um ciclo, seja uma relação, um trabalho ou um período da vida, pode ser um processo bem difícil, que exige de nós coragem, reflexão e aceitação.
mas é essencial para abrir as novas oportunidades para as experiências novas. Encerramentos são momentos de gratidão pelo que foi vivido, de bom ou de ruim, e de preparação para o que está por vir. É normal sentir dor e dificuldade ao deixar algo ou alguém para trás. Mas a coragem de abrir mão do que não serve mais é fundamental para seguir em frente e agradecer sempre por cada momento vivido. O Livro dos Espíritos, ele traz no capítulo 6, no item 728, falando sobre isso exatamente. A pergunta é a seguinte: a destruição é uma lei da natureza? É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não é senão uma transformação, que tem por objetivo a renovação, o melhoramento dos seres vivos. E nós estamos incluídos nesses seres vivos, né? Então o problema, gente, nunca está no nosso passado. O problema maior está no nosso apego a esse passado, na constante lembrança das nossas dores, na falta de aceitação, na nossa teimosia em viver o que já se foi. E quantos de nós fazemos isso às vezes sem refletir, sem pensar? E ficamos ali naquele círculo, né, vicioso, vivendo o passado que não tem mais sentido. E como Jesus falou, nós somos luz. Então nós precisamos estar sempre olhando no mais íntimo do nosso ser e ver o que é que precisa ser mudado em nossa vida. E confiar que tudo que precisa ser renovado está no nosso potencial divino, que todos nós temos esse potencial divino, porque nós somos filhos de Deus. O recado que eu tinha era esse, mas eu preparei uma música, eu trouxe uma música que fala muito sobre ciclos. E é uma música que tocou muito o meu coração, porque eu sei o quanto é difícil deixarmos a nossa zona de conforto para partir para uma nova etapa. Fê, não tem música? Oi? Vou poder colocar só depois no final da palestra. Ah, no final da palestra. É. Então, no final da palestra do Samuel, nós ouviremos essa música que fala sobre ciclos, tá? É muito linda a música, maravilhosa. Então, nós vamos ficar agora com o nosso irmão Samuel, que trouxe também, né, os ensinamentos, os estudos que farão parte da nossa vida e das nossas atitudes, né? Fiquem com Deus e muito obrigada, viu? Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz e o amor do nosso querido Mestre Jesus esteja com todos nós. Dando continuidade à preleção que nos antecedeu, vamos continuar falando sobre ciclos. O ciclo da vida, que é a morte, e sucessivamente a reencarnação.
A reencarnação é um dos pilares da nossa doutrina. Tanto que o próprio Evangelho de Jesus já nos traz ricos detalhes sobre essa consciência. Necessário vos é nascer de novo. E o nosso codificador também nos trouxe e acrescentou um pouco mais. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Podemos ver a humanidade tem consciência de que a reencarnação existe desde que o mundo é mundo. Há mais de 5.000 anos atrás, indivíduos já preparavam-se para a reencarnação. Mais precisamente no Egito, os faraós providenciavam a construção de um monumento para que pudesse abrigá-lo na sua vida depois da morte e prepará-lo para quando ele voltasse ao seu corpo físico, né? O faraó, então, quando desencarnava, era preparado pelos sacerdotes. Anubis, o deus da morte egípcio, acompanhava todo o procedimento, aonde lhe tiravam as vísceras. O seu cérebro era retirado pelo nariz através de um cinzel, e o seu corpo coberto por alcatrão e outras substâncias para poder conservá-lo. E quando ele estivesse pronto, ele seria colocado num sarcófago. E esse sarcófago iria passar por rituais funerários. E assim ele seria colocado na sua tumba mortuária. Junto com o faraó, era muito comum que vários objetos adornassem a sua tumba. Inclusive várias concubinas e algumas dezenas de escravos para que pudessem servi-lo na sua vida depois da morte. E assim, todos esses monumentos, esculturas ricamente adornadas eram colocadas no faraó, na tumba. E aí eu pergunto, como esses indivíduos tão atrasados, com ferramentas tão rudimentares, tinham o conhecimento do valor do ouro? Como eles sabiam que o ouro tinha o valor que ele realmente tem? Como esses indivíduos não confundiam ouro com qualquer outro metal da mesma cor? E o faraó, então, colocado na sua tumba, junto na pirâmide. E a pirâmide, então, quem teve a ideia de fazer? Da onde veio este conceito? Como indivíduos tão primitivos, com ferramentas tão rudimentares, poderiam chegar aos mesmos cálculos matemáticos do que hoje nós precisamos dos mais poderosos computadores, e eles simplesmente rabiscavam um graveto na areia? Podemos observar que as 3 maiores e principais pirâmides do Egito, Khafre, Miquerinos e Quéops, estão milimetricamente alinhadas à constelação de Órion. Como estes arquitetos poderiam simplesmente a olho nu acertar milimetricamente o que hoje nós usamos os mais modernos telescópios? Que tecnologia é essa? Da onde veio esse conhecimento? Como nós sabemos, o espírito nunca regride, ele só progride e carrega consigo todas as experiências e vicissitudes das suas encarnações anteriores.
esses indivíduos, que muito provavelmente vieram de outras escolas do Pai, trouxeram consigo toda essa inteligência. Vemos também o processo de reencarnação aqui na América Latina, mais precisamente na América Central, onde os povos incas, maias e astecas acreditavam nos seus deuses e faziam muitas vezes sacrifícios humanos para isso. Mas esses povos, pela época em que eles existiram, trazem uma grande dúvida: como eles já tinham o conhecimento e transformavam as suas cidades em perfeitas cidades, com ruas, alamedas, prédios muito bem construídos, definidos o que era o que. A própria população já era dividida em castas. Eram os trabalhadores, os guerreiros, os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Da onde eles tiraram essa ideia de hierarquia? E eles também, assim como os seus primos do Egito, também tinham pirâmides. Mas as pirâmides que eles tinham eram pirâmides de escadas, 4 faces, 91 degraus em cada face, somando o degrau que levava ao altar, somando 365. Agora eu pergunto, como eles já conseguiam dividir o ano em 365 dias, centenas de anos antes de nós chegarmos à mesma conclusão? Que tecnologia e conhecimento é esse que permitia com que esse povo tivesse tamanho avanço tecnológico? Para quem tiver a oportunidade de ir a Machu Picchu, veremos que o sistema de irrigação que eles têm lá é algo que até hoje é utilizado. Cientistas se perguntam como eles conseguiram mover pedras de mais de 100 toneladas e encaixá-las tão precisamente que nenhum cartão consegue atravessar a fenda. Como cortaram ou esculpiram pedras deste tamanho para colocá-las nos locais aonde elas se encontram hoje? Que tecnologia é essa? Da onde veio esse conhecimento? Das reencarnações que os precederam. Mas assim como os seus primos do Egito, que escravizavam gerações de famílias, a construção da pirâmide para que atendesse a uma única pessoa, os incas, maias e astecas também praticavam sacrifícios humanos. E diziam eles que os deuses se gostavam mais quando o sacrifício era feito por crianças. E assim entendemos que esses indivíduos, apesar da sua grande poder intelectual, a sua evolução moral ainda era muito questionável. Temos então outros exemplos espalhados por todo o mundo. A China, por exemplo, quando nós estudamos na escola, todos lembram, a China, nos seus primórdios, era constituída por senhores feudais. Cada um desses senhores feudais era proprietário do seu feudo, até que, no ano de 221 a.C., esse senhorzinho simpático, chamado Imperador Qin, unificou toda a China num único império que era o dele, fazendo a coisa mais clássica que se fazia quando imperadores querem dominar a tudo, matando todos os seus rivais. Passou então a China a ser dominado por um único homem,
Mas este homem tinha o conceito de que em algum momento ele também iria fazer a passagem. E para que pudesse ser servido na sua vida depois da morte, foi providenciado milhares de escravos, todos feitos de barro. Quem tiver oportunidade de ir à China, vai conseguir visitar os soldados de terracota, ricamente esculpidos, atendendo aos critérios e características étnicas de cada província da China. Todos estes colocados ali para servir o imperador na sua vida depois da morte. E não só escravos, animais, carruagens e tudo mais que pudessem ser útil para o imperador na sua vida depois da morte. Então entendemos que todos esses povos antigos tinham absolutamente o conhecimento de que a vida não acabava com o fim do corpo físico. O que lhes faltava ainda era o conhecimento da pluralidade dos mundos habitados. Essa pluralidade dos mundos habitados nós vamos conseguir entender quando Jesus diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. Outros povos também, como os tibetanos, é um país, não sei se nem se é um país ainda, porque a China invadiu, né? Deve estar confusão isso ainda, mas o Tibete fica um pouco para cima da Índia, né? No norte da Índia, e lá eles têm um Dalai Lama, né? Que é o líder espiritual deste povo. O Dalai Lama acredita os tibetanos de que é a reencarnação de um antigo sacerdote. E esse sacerdote estaria reencarnando sucessivamente para trazer a luz e a elevação espiritual do povo tibetano. Então, eles próprios catalogavam todos os seus Dalai Lamas a partir do ano de 1391. E assim, sucessivamente, todos os seus Dalai Lamas foram sendo escolhidos através de características físicas, detalhes que o lama antigo tinha e que uma criança passou a ter. E essas características trouxeram os tibetanos até a data de hoje, onde esse senhor simpático ainda é o Dalai Lama. Então acredita-se que este homem então é a mesma pessoa daquele de 1391 ou antes ainda. E o que esse Dalai Lama nos diz através das suas mensagens, acredita-se que seja algo evoluído em função daquilo que ele se propôs a fazer. Então ele diz: é muito melhor perceber um defeito em si mesmo do que dezenas no outro, pois o seu defeito você pode mudar. O que é o inimigo? Eu mesmo, minha ignorância, meu apego e os meus olhos. Aí está realmente o meu inimigo. E essa é a que eu mais gosto. Só existem 2 dias no ano em que você não pode fazer nada. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Então vemos que este senhor tem, nas suas palavras, evolução para nos trazer um conceito de melhoria. E é por isso que a nossa doutrina nos coloca que nós somos muito mais do que um corpo físico. Nós somos um espírito, e este espírito é envolvido pelo seu perispírito. E o perispírito é o molde do corpo físico. Sócrates, considerado um dos precursores da doutrina espírita, já em 470 a.C., quando o seu assistente, Platão, veio comunicá-lo: mestre, mestre, tu fostes condenado à morte. E a resposta de Sócrates:
engano seu, meu caro servo. Todos nós, quando nascemos, já fomos condenados à morte. E quando ele estava com o copo de cicuta na mão, pouco antes de beber o veneno, ele falou: tolos se acreditam que pode me destruir simplesmente eliminando o meu corpo físico. E estamos aqui nós falando sobre Sócrates, aonde ele se mantém cada vez mais e mais vivo. Tinha então Sócrates a consciência da vida muito depois da morte. Tempos depois, os médiuns daquela época, que eram chamados de profetas, traziam em suas escrituras, em suas mensagens, de que o Filho do Homem estaria vindo. O Filho de Deus encarnaria na terra, e que o Verbo se faria carne. Mas perguntavam: como nós vamos identificar esse Messias? Como nós vamos saber quem é dentre as milhares de pessoas que nascem todos os dias? Então estes profetas trouxeram características que iriam ser do profeta, que ele iria nascer em Belém, que ele entraria em Jerusalém montado num burrinho, e que nenhum osso de seu corpo seria quebrado. Jesus cumpriu com todas essas características, pois quando já morto na cruz, os soldados, para fugir do mau tempo que se avizinhava, e era muito comum se quebrar as pernas dos condenados na cruz para acelerar a sua morte. A perna de um foi quebrada, a perna do outro foi quebrada. Quando foram quebrar as pernas de Jesus, o centurião falou: este não precisa, já está morto. É aí que o pretoriano pega a lança e estoca a lateral de Jesus, vazando água e sangue. E ele entende então que Jesus já está morto, não precisa lhe quebrar as pernas. Cumpriu-se aí mais uma das profecias. O próprio Cristo, quando iniciou o seu messianato, começou através do seu batismo. E o seu batismo foi feito pelo seu primo, João Batista. Mas as profecias já diziam que para o Elias, para que o Messias pudesse vir, o Elias teria que vir primeiro e lhe abrir caminho. Acreditamos então que esse Elias que viria, que viria para abrir os caminhos de Jesus, era João Batista, pois Elias era um profeta que já havia desencarnado há centenas de anos antes. Então eu digo que se para que o Messias pudesse vir, o Elias tivesse que reencarnar e lhe começar o caminho, o que eu estou dizendo é que Elias teria que reencarnar para abrir caminho para Jesus. Então vemos que os próprios já diziam que a reencarnação era uma realidade entre eles. Os próprios cristãos, quando eram cativos e colocados às arenas romanas, para servir de entretenimento às massas, a grande maioria entrava entoando cânticos religiosos, na mais absoluta certeza que seriam todos arrebatados pelas mãos de Jesus e estariam sentados à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Como assim nos disse o próprio Cristo. Mas aqui agora eu pergunto:
quando estes jovens cristãos estavam para entrar na arena, um guarda pretoriano, um centurião, estava à porta do calabouço. E antes de pôr o pé na areia, ele olhava diretamente nos olhos de cada cristão e dizia: cristão, tu não precisas morrer hoje. Olhe os teus pares. Veja como as feras os dilaceram. Veja a espada afiada dos gladiadores a decapitá-los. Tu queres isso para você? Renega o teu Cristo. Renega o teu Deus. E eu te deixo viver mais um dia. E eles entravam todos na certeza que seriam arrebatados por Jesus. E aí eu pergunto, e se fosse você, que estivesse prestes a entrar numa arena, vendo aqueles que te antecederam agarrados a leões, tigres e onças, o que você faria? E aí o próprio Jesus nos trouxe o ensinamento de que ele venceu a morte. Porque Jesus entendia algo que nós já compreendemos, que a morte em verdade não existe. E é justamente na passagem de Jesus, quando ele morre na cruz, nós celebramos a Páscoa. E a Páscoa nada mais é do que a celebração da vida. Tanto que o símbolo da Páscoa é um coelho. E o símbolo da Páscoa é um coelho porque o coelho, ele é um animal de grande fecundidade. Alguém já teve criação de coelho aqui? Faz ideia como esses bichinhos crescem? Você tem 2 hoje, daqui a 4 meses você tem uns 50. Depois de 1 ano você tem mais de 200. É um bicho que procria, que é uma coisa louca. Em casa tinha, né? Então, é isso mesmo, é a procriação, é a vida, né? Mas então, é a vida de quê? É a vida de Jesus no plano espiritual. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais?
Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Nessa passagem do Evangelho, aonde Jesus se encontra com Nicodemos, ele deixa muito claro de que todo aquele que subiu ao céu nada mais é do que aquele que desceu do céu. Necessário vos é nascer de novo. O que é da carne, o que é do espírito, é do espírito. Nós, assim, o somos. E assim foi, durante centenas de anos, onde o cristianismo, após a morte de Jesus, floresceu, cresceu e tornou-se a religião oficial daqueles que os perseguiam. Mas o conceito de reencarnação, que vinha desde os primórdios do cristianismo antigo, foi alterado no Concílio de Constantinopla II, no ano de 553, o único concílio conclamado por um imperador. Justiniano I, imperador, conclamou um concílio para fazer algumas alterações dentro das ordens do cristianismo. Uma dessas alterações era o conceito, de reencarnação, passaria a ser o conceito de ressurreição. E é assim até hoje, Os cristãos católicos, porque aí é Roma é Igreja Católica, alterou isso e continua assim até hoje. Dizem que o que motivou o imperador a fazer essa mudança foi sua esposa, Teodora. Dizem que Teodora era uma meretriz, aonde o imperador a conheceu nas casas de facilidade de Roma, para que o seu passado não fosse conhecido. Ela simplesmente mandou matar todas as suas conhecidas da sua vida pregressa. Ela tratava os seus escravos, os açoitava ou mandava matar a simples contrariedade. E estes assim o diziam: Teodora, tu vais ser uma serva
há de reencarnar como uma de nós e sofrer todo o mal ao qual nos coloca. E Teodora, como esposa do imperador, e nós sabemos como as nossas esposas podem ser persuasivas quando elas querem, convenceu o seu marido a trocar numa canetada de reencarnação para ressurreição, porque Teodora queria morrer, Teodora, esposa do imperador, e na sua ressurreição voltar como Teodora, esposa do imperador, né? Perfeito para ela, né? Mas a gente sabe que não é bem assim que funciona. Então, a própria igreja, ao longo da sua existência, criou várias características que são as doutrinas dogmáticas da fé cristã, aonde eles acreditam que a alma é criada pelo nascimento do bebê, e tudo o que ele aprende em sua passagem pela terra é o que lhe valerá intelectual e moralmente após a morte. Os maus serão levados a um local de sofrimento eterno, chamado inferno, e de nada adianta seu arrependimento pelos males que causou. Deus não lhes dá o direito ou oportunidade de reparar o mal cometido ou de arrepender-se, e os bons serão levados para perto de Deus no paraíso eterno. E aí vem algumas indagações que Kardec fez. Kardec pergunta: mas se Deus é todo amor e bondade, como poderia uma mãe ser feliz vivendo no paraíso, tendo o seu filho condenado às trevas do inferno sem poder ajudá-lo? Se um pai ou uma mãe está sempre disposto a perdoar o seu filho pelas faltas cometidas, dando-lhe oportunidade de renovar-se, por que Deus não poderia fazê-lo? Seriam os pais mais bondosos que o próprio Deus? E assim, Kardec continua indagando as características dogmáticas, como seriam então dispostas aos homens certas disposições inatas, sejam intelectuais, físicas ou morais. O que aconteceria com as crianças que morrem em tenra idade, se não tiveram tempo de fazer o bem para serem elevadas ao paraíso, mas também não tiveram tempo de fazer o mal para serem condenadas ao inferno? O que aconteceria então com os doentes mentais que não sabem nada o que estão fazendo, não têm consciência das suas atitudes? Por que a injustiça e as misérias das doenças de nascença, já que não é o resultado de nada que tenham feito na vida presente? Por que crianças nascem com câncer? Por que indivíduos nascem surdos, cegos, com deficiências mentais, sem uma mão, sem um braço, sem uma perna? Se não é de nada que eles possam ter comprometido, se eles só seriam objeto de análise depois do seu nascimento. E porque Deus então queria almas mais favorecidas do que as outras? Porque uns nascem em famílias estruturadas, felizes, e outros nascem na miséria, na violência? Por quê? Qual é a justiça de Deus para tudo isso? Porque permitiria então que morressem pessoas que poderiam evoluir mais, já que não poderiam evoluir após a morte? E porque Deus criaria anjos já perfeitos, sem terem tido o trabalho de passar pelas imposições e tentações da vida material? Então acreditem, Jesus foi criado simples e ignorante, assim como qualquer um de nós. Pois se assim não o fosse, Deus teria privilegiados. E se Deus tivesse privilegiados, Ele não seria justo. E se Ele não fosse justo, Ele não seria Deus. Mas vamos ter consciência, não se enganem, a verdadeira morada é no plano espiritual. Nós só reencarnamos que é para melhor evoluir o nosso espírito, porque é justamente na carne que nós encontramos a oportunidade do refazimento com os nossos desafetos. É o momento de corrigir os nossos erros do passado e praticar cada vez mais as palavras do Mestre Jesus, quando ele disse: amai ao próximo como a ti mesmo.
Mas ninguém disse que a vida de encarnado seria fácil, pois muitas vezes nós nos vemos à mercê dos vícios e das tentações que tanto nos fizeram cair em encarnações que nos precederam. Os vícios do cigarro, da bebida, do jogo e do sexo. Pois tudo que é demais já nos faz mal, e não só para essa encarnação. Estamos todos preparados para que um dia a passagem se faça. Estamos? Está todo mundo preparado? Vai acontecer, né? Que nem eu tenho uma outra palestra que eu faço, e aí eu pergunto: você reza para ter uma boa morte? Você reza todos os dias quando você levanta, põe os pés no chão e agradece a Deus por mais uma oportunidade, pedindo um dia maravilhoso. Você já chegou a pedir uma boa morte? Aí a gente fala assim: eu não quero morrer entrevado numa cama, dando trabalho para os meus filhos, sendo um estorvo na vida das pessoas. Mas isso não é a sua opção. Não é você que vai escolher isso. Então, quando nós pedirmos a Deus que Ele possa nos dar uma boa morte, uma morte tranquila, suave, serena, para que possamos ser arrebatados junto aos nossos familiares, os nossos amigos espirituais, e que Ele nos permita cada vez mais levar o seu Evangelho, para que assim possamos nos reunir com aqueles que nos amam, nos reunir com todos aqueles que muitas vezes vibram e torcem pela nossa vida terrena, pois nós não somos um ser físico vivendo uma experiência espiritual, nós somos um ser espiritual vivendo momentaneamente uma experiência física. E assim, quando formos levados ao plano espiritual, muitas vezes será necessário que passemos por reorganizações, hospitais, para que eles possam depurar em nós muito daquilo que nós ainda não conseguimos depurar nesta encarnação. Orgulho, inveja, vaidade, cobiça, avareza, maledicências e tantas más inclinações que ainda nos acompanham. E lembrem-se que o mundo não é só o físico, o mundo espiritual coabita neste momento conosco. Muito provavelmente os que aqui estão presentes podem não estar vendo, mas nós temos dezenas, eu disse dezenas de irmãos desencarnados que neste momento está com a mão na sua frente orando para você. Já está precedendo o passe, já está lhe dando a energia necessária ao qual você veio aqui buscar. Então, todos nós precisamos emitir luz, para que luz seja atraída por nós. Vou dar mais um exemplo do quão necessário é a nossa encarnação. Lembra que eu disse que nós reencarnamos para nos reconciliar com os nossos desafetos. A nossa melhor reconciliação é para o perdão. Precisamos exercer o perdão para que nós um dia possamos ser merecedores de sermos perdoados. E eu vou dizer como funciona no plano espiritual. Há um tempo atrás eu estava dando uma aula numa casa espírita. E o tema da aula era sobre o perdão. No final da aula, uma senhora veio me procurar e disse: eu não consigo perdoar. Há 19 anos atrás, um homem assassinou a minha filha. Eu não consigo perdoar este homem. A minha filha já veio em cartas psicografadas, dizendo que ela já o perdoou, me pedindo para que eu o perdoasse, mas eu ainda não consigo. Aí eu falei para ela: é muito simples, vamos aqui fazer um exercício. O que é o amor? O amor é um sentimento que une duas pessoas. E o que é o ódio? O ódio é um sentimento que une
duas pessoas. São sentimentos iguais em lados opostos. Nós, espíritos, vibramos em energia e atraímos para nós diretamente proporcional àquilo que nós emanamos. Então, se você ainda odeia o assassino da sua filha, você está fluidicamente, energeticamente ligado a ele, e ele vai vir como seu filho na próxima encarnação. Para que você possa se refazer com os seus desafetos. É assim que funciona a justiça de Deus. É assim que funciona a reencarnação. E aí você vai entender agora, porque você não vai com a cara daquele seu parente. Porque você não gosta de tal pessoa. Porque você tem características que você acha diferente. Então, a vida dentro do Evangelho de Jesus, ela é estritamente necessária. E foi para isso que Ele nos trouxe o seu Evangelho. Para que nós não soframos pelas nossas atitudes. Este menino, João Hélio, em 2007, ele tinha 6 anos, sua mãe estava no supermercado na cidade do Rio de Janeiro, quando ela afivelou seu filho no banco de trás do carro e já ia tomar o volante, 2 assaltantes em fuga, armados, anunciaram o assalto e queriam levar o veículo. Ela falou: pelo amor de Deus, levem o carro, simplesmente deixe que eu resgate o meu filho. Quando ela tentou soltar o cinto, os ladrões saíram em disparada com o veículo. A criança, ainda atada ao cinto de segurança, caiu com a porta aberta do lado de fora e foi arrastada pelas ruas de paralelepípedo do Rio de Janeiro por mais de 8 quilômetros. Quando conseguiram parar o veículo, a criança, já sem vida, foi motivo de grande sofrimento de seus pais. Inconformados com aquela situação, eles foram buscar respostas e foram a um centro espírita, até que um dia receberam uma carta psicografada do seu filho.
outros momentos virão. Lei de ação e reação, causa e efeito. Nós somos os únicos responsáveis pelas nossas encarnações. Hoje somos a somatória das encarnações incontáveis que nos precederam. E o que nos diferencia uns dos outros é o de como, ao longo do tempo, nós lidamos com as adversidades. Que possamos cada vez mais seguir o Evangelho de Jesus, para que as próximas encarnações sejam frutos de luz, de amor e grande dádiva. Muito obrigado. Claro. Vamos então, neste momento, exercer a nossa caridade, elevando o nosso pensamento a Jesus. Unidos num mesmo ideal, que possamos levar toda essa energia a todos os locais em conflito, todos os hospitais e leitos de dor, a todo o local que padeça o sofrimento de um irmão, a fim de lhe aplicar o lenitivo necessário para que ele possa ultrapassar mais esta provação. Um pouco mais adiante, vamos encontrar os nossos irmãos moradores de rua, muitas vezes ancorados nos vícios e nas más escolhas que fizeram. Que possamos plantar a semente do amor e da caridade em seus corações. E ainda, na nossa jornada da paz, vamos a todas as casas de oração, todos os locais que se professem o nome do Cristo, todas as casas que promovam a evolução moral do indivíduo, em especial a esta humilde casa. Que possamos intuir a todos os seus dirigentes e trabalhadores, que possam permanecer firmes no propósito do amor, da caridade e do perdão. E assim, de uma maneira toda especial, vamos até a nossa casa, o nosso lar. Já ultrapassamos o portão, adentramos a porta principal. E nossa presença no nosso lar esparge uma luz tão alva, tão clara, tão intensa, que ela se espalha por todos os cômodos, dissipando todas as trevas, todo o mal, todo o orgulho, toda a inveja, todos os maus sentimentos, deixando apenas eflúvios de paz, amor e tranquilidade. E agora, já de volta ao nosso assento, que possamos intuir ainda mais ao Mestre Jesus, para que Ele possa nos dar cada vez mais forças, para que possamos aproveitar desta oportunidade que Deus nos deu através da nossa encarnação. Que assim seja. Graças a Deus.